Caríssimos fiéis, qual é o maior dos mandamentos? Os fariseus no Evangelho queriam ver se Nosso Senhor, que se proclamava Deus, eventualmente não modificaria a lei de Moisés, acrescentando algo a mais ao mandamento do amor de Deus, para assim condená-lo. Mas Nosso Senhor, ao ser interrogado, cita as palavras mesmas do Decálogo, manifestando o maior de todos os mandamentos: amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Mas Nosso Senhor, que conhece os corações, continua a citação da lei de Moisés, lembrando que há um segundo mandamento semelhante ao primeiro. Mandamento este que condena a má vida dos fariseus e suas maldades repetidas contra o próximo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. E assim, os fariseus são publicamente acusados de não amar nem o próximo e de não amar nem ao próprio Deus, pois que o primeiro mandamento não pode ser observado sem o segundo, que brota do primeiro mandamento e o completa. E assim, caríssimos, Nosso Senhor põe no amor de Deus e no amor do próximo o mandamento supremo da lei divina. Vejam que ele foi interrogado sobre qual é o maior mandamento, ao que responde que o maior mandamento é a caridade. É esta a lei suprema, a lei da caridade. Caridade que possui dois termos: caridade para com Deus e caridade para com o próximo. E assim não há dois mandamentos supremos, mas um só mandamento, e a prova é que Nosso Senhor diz que o segundo é semelhante ao primeiro. Não há, pois, duas caridades, não há dois amores. Há um único amor pelo qual nós amamos a Deus e ao mesmo tempo amamos ao nosso próximo. E assim devemos amar nosso próximo de uma caridade sobrenatural pelo amor de Deus. Amá-lo enquanto ele é algo que vem de Deus, que pertence a Deus e que deve retornar para Deus. E notemos que, na resposta aos fariseus, Nosso Senhor simplesmente cita Moisés. E assim, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo é algo que já estava presente no Antigo Testamento. É algo que justamente não deveria ser uma novidade para os fariseus. E por isso são eles condenados pela própria lei que eles alegavam seguir. Amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Mas Nosso Senhor pega este mandamento, já presente em Moisés, e o leva à sua perfeição. Ele nos manda amarmos, que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Ele nos manda amar com um amor divino. O parâmetro da caridade é a própria caridade divina. E é evidente que esta caridade está infinitamente além das nossas próprias forças. Isso é evidente. Não é possível alcançá-la por um mero esforço natural. É por isso mesmo que nós temos a graça. É por isso mesmo que Nosso Senhor morreu na cruz, para que nós pudéssemos nos tornar novamente amigos de Deus e possuir a virtude sobrenatural da caridade, que tem
como as 3 virtudes teologais, como objeto o próprio Deus. E assim, pela graça que infunde a fé, a esperança e a caridade em nossas almas, nós podemos amar com o amor de Deus. É esta justamente a grande perfeição da lei da graça. Mas quanto à caridade, caríssimos, há 2 excessos que devem ser evitados no mundo de hoje. É evidente. São excessos que esquartejam a caridade e acabam por matá-la. Um deles é querer amar o próximo sem amar a Deus, que é a filantropia maçônica e diabólica em suas mais diversas formas. Um outro excesso que também mata por esquartejamento a caridade é querer amar a Deus sem amar o próximo, que nada mais é que o farisaísmo moderno em suas mais diversas formas. Quanto ao primeiro, a dita filantropia criada pelas sociedades maçônicas para destruir a caridade cristã, não se eleva à ordem desta caridade, que, como mencionei há pouco, é de ordem sobrenatural. Ela nada mais é que uma vã tentativa de caridade, pois faz abstração de Deus, que é a finalidade da caridade fraterna. Como foi tão bem mencionado por São Paulo na Epístola e também no Evangelho, o fundamento das virtudes teologais, a primeira das virtudes é a fé. São Paulo nos manda suportarmos uns aos outros na caridade, e é sempre bom mencionar que São Paulo fala que nós devemos nos suportar. Não quer dizer que todo mundo tem que ter os mesmos sentimentos por todos, não quer dizer que devemos fingir uma amizade estilo Teletubbies ou Ursinhos Carinhosos, não quer dizer que justamente devemos ter os mais belos sentimentos fofinhos por todo mundo. Não, nós devemos ter caridade, que não é sentimento, e uma caridade enraizada na fé. Afinal de contas, a fé é a primeira das virtudes teologais, pois que nós só podemos esperar naquilo que nós cremos, e nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. E é por isso que a caridade fraterna, que deriva da caridade divina, está enraizada na fé, de forma que, se nós vamos de fato amar com amor de caridade o nosso próximo, é porque nós sabemos que Deus o criou para o céu, e para que o nosso próximo retorne a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo derramou até a última gota do seu sangue. Não é porque ele é legal, não é porque ele torce para o mesmo time, não. É porque ele foi criado para o céu, e que, se nessa vida o meu próximo é meu inimigo, nosso Senhor ainda assim falou que nós devemos amar os nossos inimigos. E não é porque nós amamos os nossos inimigos que eles deixarão de ser nossos inimigos. É para que, ao menos no céu, eles se tornem os nossos amigos. O fundamento da caridade é justamente esse, é a fé. De forma que, se não há fé, se se faz abstração de Deus, o que você tem nada mais é que um espantalho mal feito de caridade. Retirando Deus da finalidade do amor ao próximo,
retirando-se as recompensas celestes, retirando-se a eternidade, não há razão de amar o próximo até o sacrifício da própria vida, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais razão de se preocupar com os bens espirituais do próximo, e essa caridade se reduzirá a um mero sustento material, desprezando a finalidade última do homem, que é de conhecer, amar e servir a Deus, podendo gozar um dia da sua glória na eternidade. Então, não somente é um espantalho de caridade, mas é um verdadeiro veneno cruel que engana o próximo com uma figura de bem que, na verdade, o leva para o inferno. É você justamente encher a barriga do teu próximo para que vá para o inferno de barriga cheia. Não que você não deva alimentar aqueles que necessitam, deve-se fazer de fato caridades corporais, mas justamente não vendo no seu próximo um mero animal a ser alimentado, mas alguém que foi criado para o céu e que você deve conduzi-lo de todas as formas para o céu. Essa falsa caridade, a filantropia maçônica, afunda ainda mais os homens na lama do mundo, de forma que, como porcos, são incapazes de olhar para cima e contemplar nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sol da justiça. O segundo excesso, caríssimos, esse outro esquartejamento da caridade, que é justamente a morte da caridade pelos fariseus, é condenado por nosso Senhor nos Evangelhos. Não há amor a Deus sem amor ao próximo. São João, o apóstolo da caridade fraterna, ensina em várias passagens de sua epístola a respeito da caridade. E nunca é demais citá-lo por extenso. Caríssimos, amemos uns aos outros, porque a caridade vem de Deus. Todo aquele que tem ódio ao seu irmão é um homicida. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e a sua caridade em nós é perfeita. Se alguém, pois, disser que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ele é um mentiroso. Se ele não ama seu irmão que ele vê, como poderá amar a Deus que ele não vê? E além disso, nosso Senhor considera como feito a si mesmo todo o serviço prestado ao menor dos seus filhos. Diz nosso Senhor: todas as vezes que fizestes isto a um desses meus irmãos pequeninos, foi a mim que o fizestes. Caríssimos, não tem afirmações mais explícitas que isso. Não nos enganemos. Amar o próximo de um amor sobrenatural deriva do amor a Deus. E não é possível amar a Deus sem amar ao próximo. E reitero, este amar o próximo não é estar cheio de bons sentimentos. Claro que nós devemos ser amáveis e cordiais com todos. Seria um grave escândalo se negar a isso. Mas isso significa que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos, pois nós devemos ver no nosso próximo alguém por quem Deus derramou o seu sangue, e nós devemos querer o céu para essa pessoa, para a glória de Deus em primeiro lugar, para a nossa santificação e para a salvação da alma dessas pessoas. E aí está justamente a ordem da caridade: amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo, para que Deus seja em tudo glorificado, inclusive em nossa santificação e na santificação do nosso próximo. E é por isso mesmo que não é possível amar a Deus sem essa caridade com o nosso próximo.
Porque se nós não queremos a salvação do nosso próximo, se nós nos negamos a buscar a santificação do nosso próximo, seja pelas obras de misericórdia espirituais, seja pelas obras de misericórdia corporais, enfim, nós estamos negando que Deus seja glorificado, nós estamos preferindo a nossa vontade mesquinha ao invés da glorificação de Deus. Nós estamos desejando, por um orgulho insano e diabólico, que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo tenha sido derramado em vão por aquela alma. E assim, caríssimos, o princípio que deve guiar as nossas relações sociais é aquele de ver a Deus no nosso próximo. Ver no nosso próximo alguém que foi criado para ser filho de Deus, alguém por quem nosso Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue, e que é alguém que ou é nosso irmão na fé, ou que pode vir a ser o nosso irmão na fé. E o primeiro passo, caríssimo, está em se esforçar para evitar todos os defeitos contrários à caridade fraterna e pôr em prática os atos de amor ao próximo que não são pedidos por Deus. Devemos, de fato, lutar contra o nosso orgulho, lutar contra o nosso amor próprio desordenado e, de fato, se sacrificar para que, vendo Deus no nosso próximo, ou vendo Deus que apresenta o nosso próximo a nós pela sua divina providência, para que tanto nós quanto o nosso próximo sejamos santificados. E assim verdadeiramente imitar nosso Senhor, que se sacrificou por aqueles que fizeram mal contra Ele, e que se sacrificou por nós, que por meio de tantos pecados e tantas infidelidades, todos os dias nos revoltamos contra Ele. No fim das contas, nós, em nosso orgulho desvairado, queremos que Deus suporte tantas ofensas que nós fazemos contra Ele, por tantos e tantos pecados, que tem um valor, uma ofensa infinita, e nós não somos capazes de suportar os pequenos defeitos de temperamento, de capricho, ou até mesmo as ofensas do nosso próximo, injustiças do nosso próximo, que jamais poderão se comparar à ofensa de um só pecado nosso que nós cometemos contra Deus. No fim das contas, nós queremos nos colocar no lugar de Deus e ser mais implacáveis com o nosso próximo do que Deus é conosco. Deus está pronto para nos perdoar. E nós nos recusamos, muitas vezes, a sequer olhar para alguém que simplesmente tem um temperamento difícil ou que nos fez algum mal e que justamente está lá para que nós façamos algum sacrifício por Deus. Enfim, o segundo passo é imitar as disposições caridosas do Sagrado Coração de Jesus. Esse Sagrado Coração que se apresenta a nós como um amigo das nossas almas e que vai estar sempre lá para nos receber novamente, se nós nos arrependermos e retornarmos para Ele. Porque nosso Senhor, como diz a liturgia bizantina, é o amigo que nos ama. E assim, caríssimos, devemos evitar tudo o que entristece o bom Jesus em nosso próximo, primeiramente no seio familiar, depois no nosso círculo de amigos. Evitar todos os juízos temerários, maledicências, calúnias, ações contrárias à justiça. Evitar consentir nas antipatias naturais. Evitar as palavras ásperas, palavras de desprezo, de zombaria, picuinhas,
que podem facilmente gerar inimizades e que causam no nosso próximo muitas ocasiões de pecado, muitas feridas e muitos escândalos. Temos que evitar as disputas e picuinhas que visam humilhar o nosso próximo. Temos que evitar as fofocas e maledicências que servem somente para semear as discórdias inúteis nos meios de amizade, nos meios familiares. Caríssimos, nós devemos amar o nosso próximo de um verdadeiro amor sobrenatural, não nos esquecendo desta realidade sobrenatural das nossas vidas, que justamente o nosso próximo foi colocado no nosso caminho, e nós fomos colocados no caminho do nosso próximo, em primeiro lugar, pela divina providência. E para quê? Para alcançar o maior bem de todos, que é a vida eterna. E por isso, caríssimos, temos de servir em primeiríssimo lugar de um bom exemplo para o nosso próximo, e evitar, custe o que custar, as situações que possam levar o nosso próximo a pecar, como as calúnias, as fofocas, as más companhias, os maus ambientes, e fazer com que o nosso próximo veja em nós alguém que é diferente do mundo. Nós devemos também rezar por todos aqueles que amamos naturalmente, e também por todos aqueles pelos quais temos menos afeições, pelo primeiro e às vezes até único motivo, que é que Deus o ama e quer a salvação dele. Devemos rezar por todos aqueles que são nossos inimigos, que nos perseguem, que não estão no caminho da verdade, e amá-los de uma caridade verdadeiramente sobrenatural, pois Deus deseja também a salvação deles, e nós devemos, por amor de Deus, desejar que eles sejam, como disse, nossos amigos, pelo menos no céu. Justamente, todo o nosso apostolado, toda a nossa ação como católico, deve visar verdadeiramente uma caridade fundada na fé. É por isso que nós devemos justamente defender a nossa fé, é por isso que nós devemos dar testemunho da nossa fé, porque, em primeiro lugar, nós cremos na caridade, credidimus caritate, como é o lema episcopal de Dom Marcel Lefebvre. Credidimus caritate, e que justamente são as palavras de São João. A nossa ação como católicos deve visar verdadeiramente a maior glória de Deus, pela fé, pela caridade, firmes na esperança das promessas de Deus para a nossa salvação e a salvação do nosso próximo. Enfim, a caridade nos pede para perdoar as injúrias e reconciliar-nos com nossos inimigos, com aqueles que nos fizeram mal ou eventualmente a quem nós fizemos algum mal. Justamente, nós devemos rezar por todos. Seria um grave pecado, indigno de alguém que se chama católico, negar-se positivamente a rezar por alguém. Nós devemos fazer todo o nosso possível para que não permaneça alguma rivalidade, alguma rixa. Não quer dizer que tudo vai ser esquecido, evidentemente, mas nós devemos fazer o necessário para que haja pelo menos o perdão e a reconciliação. A caridade nos pede para sofrer com paciência o próximo, apesar de seus defeitos. Suportai-vos uns aos outros na caridade. Enfim, caríssimos, contemplemos o Sagrado Coração de Jesus, que é para nós o modelo mais perfeito do amor a Deus e ao próximo,
Como diz na ladainha, arca ardente do amor divino. A exemplo de nosso Senhor, caríssimos, a caridade deve ser preveniente. Deus nos amou primeiro, quando éramos ainda seus inimigos. Assim, sejamos nós os primeiros a nos dirigirmos aos nossos irmãos para lhes consolar, para aliviar suas misérias espirituais e corporais, para lhes corrigir quando preciso, para lhes conduzir pouco a pouco à prática das virtudes. A caridade deve ser compassiva, como foi a caridade do coração sacratíssimo de Nosso Senhor. Alegremo-nos com os que se alegram e soframos com os que sofrem, ajudando os miseráveis, socorrendo os infelizes na medida de nossas posses, com bens materiais, com bons conselhos, com os nossos bens espirituais, com os nossos méritos, com as nossas orações, que um dia certamente produzirão bons frutos. Enfim, caríssimos, a caridade de Nosso Senhor foi generosa. Por nosso amor, Ele se dignou padecer e morrer. E assim devemos estar dispostos a prestar serviços aos nossos próximos, à custa dos mais penosos sacrifícios, a começar dentro da família, com a oração, com bons exemplos, com a correção, com a obediência, buscando em primeiríssimo lugar o bem do próximo. Justamente, a família, os esposos serão esposos felizes na medida em que um busca o bem e a alegria do outro pelo sacrifício de si mesmo. Caríssimos, nós devemos verdadeiramente nos amarmos com um amor de caridade até o sacrifício, ajudando-nos uns aos outros com os meios que nós possuímos. E esta caridade deve ser tão generosa que há de se estender de forma apostólica até os nossos inimigos, desejando-lhes o bem e rezando por eles, segundo nos pede Nosso Senhor: amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos caluniam. E assim, caríssimos, peçamos a Deus, contemplando hoje o sacramento da Eucaristia, sacramento da caridade, peçamos a Deus um amor maior por Ele, um amor puro e sem divisões, excluindo de nós tudo quanto se opõe a seu amor. Que a imortal caridade de Cristo nos ajude e dirija todas as nossas ações, a fim de levarmos uma vida digna da vocação de santidade para a qual nós somos chamados, com toda humildade, paciência, suportando-nos uns aos outros por caridade, sempre solícitos em conservar entre nós a unidade de espírito pelos vínculos da paz e da verdade. Que esta amizade que nós temos com Deus pela graça se estenda a todos nós, para que nós possamos ter o Sagrado Coração de Jesus como bom amigo das nossas almas, e sendo amigos dele, sermos amigos entre nós. Como diz Santo Agostinho sobre a amizade: idem noli, idem vele, querer as mesmas coisas, isto é, o céu, e não querer as mesmas coisas, isto é, tudo que se oponha a Deus e a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.